O segredo para uma boa confissão. Narrado com base em uma reflexão sobre o sacramento da confissão. Confessar-se é um ato profundo de fé, humildade e desejo de reconciliação com Deus. O sacramento da confissão, instituído pelo próprio Jesus Cristo, é um dos maiores presentes oferecidos à humanidade. Nesta reflexão, exploraremos os aspectos fundamentais para realizar uma boa confissão, entendendo sua essência, estrutura e impacto espiritual. Introdução. Por que confessar-se? O sacramento da confissão é, antes de tudo, uma experiência de misericórdia divina. Muitas vezes as pessoas se perguntam: por que devo confessar-me a um padre se posso pedir perdão diretamente a Deus? Essa dúvida é compreensível, mas é necessário recordar que Jesus confiou à Igreja o poder de perdoar pecados, conforme lemos no Evangelho de São João, Jó 20, 22, 23. Quando nos confessamos, não estamos apenas recebendo perdão, estamos sendo reconciliados com a comunidade de fé e com o próprio corpo de Cristo. O fundamento bíblico da confissão. O ponto de partida para compreender a confissão é seu fundamento bíblico. Jesus, após sua ressurreição, apareceu aos apóstolos e disse: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Jó 20, 22, 23. Essa passagem nos mostra que a confissão é um sacramento de origem divina, um canal direto pelo qual a graça do perdão é aplicada na vida do penitente. Desde os primórdios da Igreja, os cristãos reconheceram a importância de confessar seus pecados publicamente ou aos sacerdotes, que representam Cristo e a Igreja. Essa prática é confirmada pelos padres da Igreja e reafirmada em concílios como o de Trento, que enfatizou o caráter sacramental da confissão. 2. A importância do arrependimento. O arrependimento como essência. Para que uma confissão seja válida, o arrependimento é imprescindível. Sem arrependimento não há verdadeira absolvição. Arrependimento significa reconhecer o erro e desejar, com sinceridade, mudar de vida. Não se trata apenas de sentir culpa ou remorso, mas de uma decisão consciente de afastar-se do pecado. Deus respeita nossa liberdade. Uma reflexão interessante é que Deus, em sua infinita misericórdia, respeita a liberdade humana. Ele deseja perdoar nossos pecados, mas não o faz sem o nosso consentimento. Assim, o arrependimento é um ato de colaboração com a graça divina. Como disse Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Exemplos de arrependimento sincero. Um exemplo é o caso de um criminoso que busca o batismo, mas não está disposto a abandonar sua vida de pecado. Mesmo recebendo o sacramento, ele não experimenta o perdão pleno, pois lhe falta o arrependimento verdadeiro. Isso ressalta a necessidade de uma disposição interior genuína. 3. O que é o pecado? Pecado é, em essência, uma ofensa a Deus. Ele não se define pelo que sentimos, mas pelo que Deus revela como tal. Os 10 mandamentos são o alicerce para identificar o que é pecado. É importante entender que a ofensa é definida não por quem a comete, mas por quem é ofendido. Nesse caso, Deus é quem determina o que é pecaminoso. Pecado e consciência. Para que algo seja pecado, é necessário que haja plena consciência, saber que o ato é errado. Consentimento livre, escolher deliberadamente cometer o ato. Alerta-se contra a confusão entre sentimentos e pecado. Por exemplo, sentir raiva não é pecado, mas alimentar a raiva e planejar vingança pode se tornar um pecado grave. 4. A estrutura de uma boa confissão. Etapas fundamentais. Uma boa confissão segue algumas etapas fundamentais. Exame de consciência, identificar os pecados cometidos, especialmente os graves. Arrependimento sincero, decidir abandonar o pecado. Propósito de emenda, comprometer-se a evitar o pecado no futuro. Confissão dos pecados, relatar ao sacerdote os pecados cometidos, de forma clara e objetiva. Ato de contrição, rezar com coração sincero, pedindo perdão a Deus. Cumprimento da penitência, realizar o que o sacerdote orientar como sinal de arrependimento. Dicas práticas. Evite justificativas longas ou histórias detalhadas durante a confissão. O foco deve ser nos pecados, não nas circunstâncias. Por exemplo, em vez de explicar os motivos que levaram a uma discussão, diga simplesmente: cometi o pecado da ira. 5. O exame de consciência. O exame de consciência é uma etapa essencial para identificar os pecados. Para isso, é útil recorrer aos 10 mandamentos e aos 5 mandamentos da Igreja. Assim como o motorista precisa conhecer as leis de trânsito, um cristão precisa conhecer os mandamentos para viver segundo a vontade de Deus. Exemplos de pecados a considerar. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Pergunte-se: coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida?
Quinto mandamento: não matar. Isso inclui não apenas o ato de tirar a vida, mas também alimentá-la com raiva ou rancor. 6. A graça do perdão. Confessar-se é mais do que listar pecados, é abrir-se à graça de Deus. O perdão recebido na confissão é uma cura para a alma, uma experiência de amor e restauração. Como disse São João Maria Vianney, o sacramento da confissão é o banho da alma. Conclusão: a jornada para o céu. Realizar uma boa confissão é um passo essencial na jornada de santidade. É importante lembrar que Deus está sempre pronto para nos perdoar, mas cabe a nós dar o passo de arrependimento e conversão. Portanto, prepare-se bem, confesse-se com sinceridade e viva a alegria de ser reconciliado com Deus. Como confessar os pecados sexuais? Confessar pecados relacionados ao sexto e ao nono mandamento pode ser uma das maiores dificuldades para muitas pessoas. Sentimentos como vergonha, constrangimento e insegurança tornam esse processo desafiador, mas é essencial entender que tais sentimentos são normais. Abaixo, detalhamos um guia claro e objetivo sobre como enfrentar esse desafio, baseado em orientações práticas e ensinamentos da Igreja. Por que é difícil confessar pecados sexuais? Primeiro motivo: vergonha e constrangimento. Causa comum: sentir vergonha é natural, pois os pecados sexuais tocam em questões íntimas e pessoais. Perspectiva do padre: lembre-se de que o confessor já ouviu muitas confissões e entende as fraquezas humanas. Ele não irá julgá-lo como pessoa. Segundo motivo: falta de clareza sobre o que dizer. Muitas pessoas não sabem exatamente como confessar ou quais detalhes mencionar. Algumas acabam sendo genéricas demais, enquanto outras podem dar detalhes desnecessários. Passo a passo para confessar pecados sexuais. Primeiro, prepare-se antes da confissão. Faça um exame de consciência detalhado. Reflita sobre suas ações com sinceridade. Anote os pecados, se necessário, para evitar esquecê-los. Segundo, seja específico, mas objetivo. Evite generalizações, não diga apenas pequei contra a castidade. Especifique o tipo de pecado, pois existem diferentes graus e gravidades. Exemplos: relação sexual fora do casamento, visualização de pornografia, masturbação, adultério. Outros atos específicos. Exemplo prático: em vez de dizer pequei contra a castidade, diga tive uma relação sexual com minha namorada ou vi pornografia. Terceiro, evite descrever os detalhes. Não narre como o pecado ocorreu ou descreva cenas específicas. Apenas mencione o ato cometido de forma clara e direta. Motivo: detalhes desnecessários podem fazer você reviver mentalmente o pecado e não contribuem para o objetivo da confissão. Quarto, informe os agravantes, se houver. O que são agravantes? Situações que aumentam a gravidade do pecado ou mudam sua natureza. Exemplos: pecar com uma pessoa do mesmo sexo, envolver menores de idade, ser casado e cometer adultério. Explique apenas os agravantes relevantes sem entrar em detalhes. Exemplo: pequei contra a castidade com uma pessoa casada, em vez de descrever toda a situação. Quinto, sobre a quantidade de vezes. É importante mencionar a frequência do pecado, principalmente para pecados mortais. Dicas práticas. Diga o número exato, se lembrar. Caso não saiba, use termos aproximados, como muitas vezes, frequentemente, ou quase todos os dias no último mês. Exemplo: pequei contra a castidade sozinho 5 vezes. Nos últimos meses, assisti pornografia quase diariamente. Sexto, não narre histórias ou busque justificativas. Seja direto e evite longas explicações ou tentar justificar seus atos. A confissão deve ser objetiva e não um espaço para narrar eventos ou sentimentos detalhados. Exemplo de como não fazer. Eu estava triste, e então um amigo me ligou, e por isso acabei cometendo o pecado. Dicas para tornar a confissão mais eficaz. Primeiro, tenha um confessor fixo. Um padre fixo facilita a confissão, pois ele já conhece seu histórico e pode orientar melhor. Ele entenderá suas palavras e contexto sem necessidade de explicações detalhadas. Segundo, fale os pecados graves primeiro. Comece pelos pecados mortais para evitar esquecê-los.
Pecados veniais podem ser mencionados depois, mas dê prioridade ao que é mais grave. Terceiro, use linguagem simples e clara. Evite termos vagos ou confusos. Fale com sinceridade e humildade, mas sem medo. Quarto, confesse regularmente. Não espere acumular muitos pecados. Confissões frequentes ajudam a manter a consciência limpa e a evitar recaídas. O que não fazer na confissão? Primeiro, não esconda pecados importantes. Omitir pecados graves torna a confissão inválida. Seja honesto e transparente, mesmo que sinta vergonha. Segundo, não tente justificar seus atos. Eu só cometi esse pecado porque estava sob pressão ou foi só um momento de fraqueza, são justificativas desnecessárias. Concentre-se no reconhecimento do erro e na busca pelo perdão. 3. Não exagere em detalhes. Falar mais do que o necessário não é útil e pode ser contraproducente. Sobre maus pensamentos. Primeiro, diferença entre tentação e pecado. Maus pensamentos nem sempre são pecados. Podem ser apenas tentações. Tentação, quando um pensamento ruim surge, mas você o rejeita. Pecado, quando você consente ou alimenta o pensamento. Segundo, como confessar maus pensamentos. Apenas mencione que teve pensamentos impróprios. Não descreva o conteúdo do pensamento. Exemplo: tive maus pensamentos contra a castidade. Conclusão: confessar pecados sexuais pode parecer difícil, mas com preparação, sinceridade e clareza, esse processo se torna libertador. Lembre-se de que o objetivo da confissão é receber o perdão de Deus e buscar a reconciliação. Não permita que a vergonha ou o medo impeçam você de experimentar essa graça. Siga as orientações acima e confie na misericórdia divina.